Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Aparecida. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil, neste terceiro dia da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E por isso, durante essa e a próxima semana, o nosso programa acontece aqui ao vivo, direto do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, que recebe esse evento e preparou toda uma estrutura. E hoje, ao longo do dia, a gente já teve as coletivas, teremos também o debate de 4 temas e entre eles está o trabalho da Pastoral Afro-Brasileira. E é por isso que a gente começa o programa de hoje com Dom Zanoni Demetino Castro, ele que é arcebispo de Santana da Bahia e também é o bispo referencial para a Pastoral Afro-Brasileira. Seja muito bem-vindo, Dom Zanoni, bom dia. Bom dia, alegria de estar aqui nesse momento, falar com o nosso povo, a nossa gente, esse desejo de acompanhando, rezando por cada um dos bispos nesta 62ª Assembleia Geral. E, Dom Zanoni, a respeito do documento da Pastoral Afro-Brasileira, né, que foi trabalhado aqui hoje na Assembleia, o senhor pode compartilhar com a gente um pouco do que foi discutido? É um desejo da nossa gente, sobretudo da maioria da população brasileira. A evangelização é a missão da igreja, a missão que Jesus nos confiou. A maioria do nosso povo é afrodescendente. E nós temos uma riqueza da nossa tradição, da nossa origem afro. E precisamos ter presente a caminhada, a história dos 300 anos de escravidão. A ONU disse agora que foi o pior crime contra a humanidade. E a igreja, e nós estamos nesse empenho para que o conjunto do episcopado, a igreja, tenha uma palavra oficial. E essa palavra, esse documento da Pastoral Afro, foi acolhida pelo Conselho Permanente, está sendo entregue a cada irmão bispo para que dê a sugestão, dê a sua palavra, corrija o texto, porque é um texto da conferência e que será apresentado ao nosso povo, à nossa gente. Por isso, é um motivo de alegria estar nessa Assembleia e ter como discussão a caminhada, a história do nosso povo, da nossa gente. Suas alegrias, suas dores, mas sobretudo sua esperança. E também trabalhar, né, esse direito, que a gente sabe que o Brasil ainda é um país onde existe muito preconceito e a igreja também precisa atuar nessa esfera. Então, qual é o trabalho da Pastoral Afro? Como que vocês trabalham diretamente com as comunidades, com as paróquias, dioceses de todo o país? A pastoral, compreendendo pastoral como uma ação da igreja, do Cristo bom pastor, que passou a vida fazendo bem, o cuidado com as pessoas, o zelo apostólico por cada pessoa humana, e é o sentido da evangelização no sentido bem concreto. Não é uma organização, não é uma ação social, nem uma dimensão meramente cultural, mas é a evangelização. E de anunciar o evangelho a todas as criaturas. A nossa gente, o nosso povo tem forte descendência afro. Somos afrodescendentes. E por isso que nós compreendemos essa ação não de um grupo, não apenas de um movimento, mas de forma transversal. Somos chamados a dar essa notícia boa. E nos alegramos porque a igreja assume com alegria a causa do povo negro. Uma oportunidade também de estar aqui na Assembleia e conhecer as diferentes realidades do país e aí cada comissão também poder contribuir, falar um pouquinho do seu trabalho, buscando justamente esta comunhão que o senhor trouxe. Esse mundo plural, essa crise que atravessamos, respostas simplórias não são mais aceitas. Por isso que é importante o diálogo, a sinodalidade, a escuta e, sobretudo, o discernimento do Espírito Santo. Que resposta a igreja vai dar para esse desafio que nós somos chamados a enfrentar. Tá certo, Dom Zanoni, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no Aparecida Interessa ao Brasil e uma excelente assembleia para o senhor e para todos que estão participando. Agradeço de coração essa transmissão, essa presença da TV Aparecida e nos aproximar com o nosso povo, a nossa gente que tem rezado por mim, pelos bispos todos, por toda a igreja.
Amém, muito obrigada. E reforçando o convite, nós também somos convidados a rezar pelos bispos nesse momento de comunhão, de reflexão, muito importante para a nossa igreja. E hoje, inclusive, nós tivemos na parte da manhã uma coletiva e é por isso que a gente vai trazer mais detalhes sobre este momento. E quem fala com a gente, está aqui acompanhando essa cobertura todos os dias no Aparecida Interessa ao Brasil, é a repórter Rafaela Lourenço. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a sexta-feira iniciando, já com essas pautas, então, da Assembleia, como a apreciação das novas diretrizes e também a eleição para o novo presidente, para a Comissão para o Economismo e o Diálogo Interreligioso. Antes de falarmos sobre a coletiva que terminou agora há pouco, a gente aproveita esse gancho porque, falando então de eleição, Dom Mário, que foi eleito, o novo arcebispo de Aparecida, está, obviamente, participando aqui da Assembleia. Ele aproveitou este momento para ter um encontro também com todo o clero e também conhecer um pouco mais dos trabalhos da Arquidiocese. A gente acompanha agora numa reportagem feita pelo Eduardo Góes. Dom Mário Antônio foi acolhido na sede da Arquidiocese de Aparecida com muito entusiasmo e foi recepcionado pelos padres arquidiocesanos e religiosos de diversas congregações. Dom Mário toma posse como arcebispo de Aparecida no próximo dia 2 de maio e aproveitou o momento para trocar experiências e conhecer melhor o clero arquidiocesano e também as diferentes realidades do território. É costume, é natural que quando há a nomeação de um novo bispo, esse bispo recém-nomeado tenha um primeiro contato com o clero e vai ter uma primeira aproximação, um primeiro contato, uma primeira palavra de acolhimento, A expectativa é a melhor e o nosso coração está aberto para acolhê-lo, para recebê-lo com muito carinho. Durante 2 horas, eles trocaram informações e fizeram perguntas uns aos outros, num ambiente de fraternidade entre o novo pastor e o clero. Ele é um bispo presente, um bispo misericordioso, um bispo que com certeza está no meio do povo, que está com muito vigor para trabalhar com as pastorais, com os movimentos, sobretudo com as pastorais sociais. Uma expectativa recebermos o Dom Mário, sempre agradecidos pela presença muito afetiva e carinhosa de Dom Orlando junto aos religiosos, em especial a nossa congregação. E com certeza o Dom Mário será muito bem-vindo, e que ele conte com as nossas orações e a nossa amizade. Para mim é uma honra, uma satisfação, bem como também um compromisso de estar em comunhão com eles e de caminharmos juntos para o bem da evangelização do nosso povo aqui na Arquidiocese de Aparecida. Me senti muito acolhido por eles durante a apresentação e percebi a riqueza da missão evangelizadora que se faz aqui na Arquidiocese de Aparecida, pelos cargos, ofícios que eles realizam, pelos serviços que prestam de maneira assim muito abnegada e gratuita para o bem da igreja. Ao longo da minha vida presbiteral, eu trabalhei em diversas dioceses e já tive oportunidade de acompanhar a despedida e a chegada de muitos bispos, mas especialmente a chegada de Dom Mário causa uma emoção muito grande. Ele foi recebido aqui na nossa sala, no nosso encontro, com uma calorosa salva de palmas. Ele e Dom Orlando foram acolhidos com muito carinho. Eu acho que isso expressa um pouco a alegria do clero de Aparecida, o clero religioso, o clero diocesano. Se terminou há pouco, então, a coletiva de imprensa nessa manhã, segundo o contato dos bispos com a imprensa, com os jornalistas. E nessa manhã tivemos, então, os temas abordados das análises de conjuntura eclesial e sociocultural, ou seja, assuntos ligados à vida da igreja e também os desafios de toda a sociedade, realidades distintas como econômicas, a questão da violência e muitas questões sociais também. Participaram Dom Joel Amado Portela, que é bispo de Petrópolis e presidente da Comissão para a Doutrina da Fé, da CNBB, e também Dom Francisco Lima,
que é bispo de Carolina, no Maranhão, e ele que é coordenador do grupo de análise de conjuntura social. De uma forma resumida, eles nos explicaram que esta análise ela vem para nos ajudar, né, toda a sociedade, todos os cristãos, a entendermos, então, como são as diretrizes, as novas diretrizes, por que elas são dessa forma, como elas vão ao encontro das diferentes realidades de todo o país e dos desafios, então, da igreja também. Dom Francisco falou muito da questão da violência, da necessidade de paz, e Dom Joel destacou também que para a gente buscar, né, o sentido da família, o ponto base, né, o ponto de partida é sempre o evangelho, e de que também nós estamos passando por um momento de multirreligiões, né, cada um pegando um pouco de cada religião, e esse é o momento da gente conhecer de fato também, né, entender a religião, entender essa parte cristã, para aí sim a gente não perder, né, os nossos fiéis também. Com relação a esta parte ainda da religião na igreja, o Dom Joel destacou a necessidade do diálogo e, claro, deixar claro também essas características, né, da igreja católica. Voltando a falar dessa parte da violência, dos diferentes cenários do país, Dom Francisco também falou dessa necessidade da paz, não só para o Brasil, mas para todo mundo, citando também essa unidade, né, junto ao Papa Leão XIV, e a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes da coletiva e também ao longo da programação nesta tarde. Gabriela, eu volto com você. Muito obrigada, Rafaela, pelas informações, e a gente segue aqui, claro, acompanhando todos os destaques da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre a viagem apostólica que é feita pelo Papa Leão XIV, que hoje, inclusive, celebrou uma missa para milhares de fiéis no estádio do Japão, em Camarões. Vamos acompanhar como foi esse momento. Papa Leão esteve nesta sexta-feira em Douala, a maior cidade e principal centro econômico dos Camarões, onde presidiu uma missa que marcou o maior momento de toda a sua viagem pelo continente africano. Segundo o Vaticano, cerca de 600 mil pessoas participaram da celebração, ocupando não apenas o estádio Japoma, mas também as ruas ao redor. Antes mesmo da chegada do Papa, uma multidão já tomava conta dos arredores do estádio. Fiéis passaram a noite no local e ainda de madrugada se movimentaram para garantir um bom lugar. Durante a passagem pela cidade, além da missa, o Papa Leão também visitou um hospital católico. Após cerca de 4 horas na cidade, ele retornou a Yaoundé, dando sequência à sua viagem pelos países africanos. E agora tem um convite para todas as famílias que acompanham a Aparecida Interessa ao Brasil. Está chegando a 5ª Romaria Nacional das Crianças, que acontece nos dias 16 e 17 de maio, aqui no Santuário Nacional. Um momento para evangelizar, trazer os pequenos e ensinar desde cedo o caminho da fé. Para saber mais detalhes sobre a programação, é só acessar a 12.com/devotosmirins. Então não deixe de participar, viver esse momento especial de fé com a criançada aqui ao lado da Mãezinha do Céu. E olha só, no domingo, a nossa igreja celebra Santo Expedito, dia 19 de abril, conhecido como o Santo das Causas Urgentes e Impossíveis. E a Capela Militar, dedicada a Santo Expedito, em São Paulo, tem uma programação especial para celebrar o padroeiro. Venha participar conosco das festas que estamos celebrando, o padroeiro. Esses dias estamos fazendo a novena. Temos missas às 12h30 e às 19 horas. E no sábado, dia 18, que é um dia já da véspera, missa às 10 horas da manhã, missa às 19 horas e às 23h30, uma celebração festiva, alegre mais ainda, de missa de cura com o padre Orlando, lá de Registro. E depois, no domingo, a partir de 6 horas da manhã, missas de 2 em 2 horas, terminando com a procissão e missa em seguida. Venha rezar conosco, procure ver a programação, né? E você vai poder ser mais abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a proteção de Santo Expedito. Assim seja. O programa de hoje, gente, fica por aqui, mas mais tarde a nossa equipe de jornalismo volta a trazer os detalhes desse terceiro dia da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que você confere a partir das 4h45 da tarde no TJ Aparecida e logo depois nos Dons da Igreja. Amanhã também tem a Central de Jornalismo trazendo mais destaques. Eu fico por aqui, um excelente e abençoado fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira com as bênçãos da Mãe Aparecida.